Hoje, terça-feira, parece um dia mais tranquilo, porque ontem foi uma loucura. O índice andou 6.500 pontos, caiu, mas depois no final do dia fechou em alta novamente. Hoje o mini índice amanheceu com um gap de baixo de 600 pontos, caiu mais 2.500 pontos e às 10h30, com a abertura do mercado americano, ele subiu 2.900 pontos. Depois voltou para a VWAP e agora o mercado zigue-zagueando mais curto. Mas assim, de manhã foi bom de operar, deu uma linda entrada por cruzamento, mas o mercado continua bastante volátil, muito pavio e difícil de operar porque o stop continua caro demais, tá? Já o dólar, mercado bem lateralizado hoje, difícil com poucas oportunidades. Vamos dar uma olhada. E hoje, agora às 3 horas, começou o discurso do Trump. Com várias falas positivas, o mercado até deu uma subidinha aqui agora, tá? Falando ali que para quinta-feira está marcada uma reunião com o Irã e que falou que dessa vez ele está com as pessoas certas do Irã e que o Irã quer fechar um acordo, né? Tomara que dê tudo certo e as coisas voltem ao seu normal, ok? Hoje no mercado americano, nesse momento, o S&P 500 subindo 0,42 e o Nasdaq subindo 0,10. Já na Europa, que já está fechado, só está o futuro, em queda de 0,61 e o índice europeu 0,41 de queda. Já em relação ao ouro, 1,20 de alta, 4.400 e a prata mais volátil, 3,80. Relação ao petróleo Brent, subiu 3,83, ele está variando ali entre os 104 e 103, 104 dólares, 103 dólares ali, tá? Ainda próximo dos 100 dólares, mas tomara que esse preço comece a cair e despenque para baixo dos 100 dólares, ok? Já em relação ao minério de ferro, hoje subiu 1%, a Vale também subiu, tá? Em relação ao Bitcoin, hoje caindo 2%, perdeu os 70 mil, está nos 69.400. Aqui no Brasil, a Vale e a Petro subiram e os bancos caíram, tá? A Vale subiu 0,84 e a Petrobras 3% de alta. Já os bancos, o Itaú caiu 1,22, o Bradesco 1% e o Banco do Brasil 1,79. Nesse cenário, o índice Bovespa está levemente negativo, 0,08 a 182.084 e o mini índice acompanhando essa movimentação um pouquinho mais em queda, 0,39, 183.500. O dólar subiu 0,50 a 269 e o DXY também levemente positivo, 0,12%, tá? Vamos dar uma olhada nas entradas do dia de hoje. E na dica de hoje, eu vou analisar os principais ativos dos mercados internacionais, principalmente S&P 500, Nasdaq, DAX da Alemanha, também o ouro e o petróleo, para você ver como que foi essa movimentação no final do ano passado e a disparada em janeiro e depois com o início da guerra, a queda. Vamos ver até quanto essa queda foi. Metade, mais da metade, 100%, né, da subida? Vamos ver tudo isso hoje. E também, claro, analisar aqui o Brasil. O índice Bovespa, né, e principalmente as principais ações que movimentam, né? Quanto que a Vale corrigiu, quanto que a Petro, né, a Petro corrigiu bem menos e os bancos corrigiram bastante. Vamos dar uma olhada nessa dica de hoje. Importantíssimo para você saber aonde está o preço dos seus ativos. Olá, trader, tudo bom? Marcos Massuda e a aula de hoje é análise day trade. E eu começo a de hoje com um convite especial. Hoje, terça-feira, dia 24, começa o meu curso Day Trade Direto ao Ponto online ao vivo. São 3 dias de curso. E quem faz meu curso online pode refazer quantas vezes precisar, sem custo extra, e o suporte é diretamente comigo. E no mesmo dia, no mesmo horário, quem é de Curitiba e região, vai ter uma turma do Day Trade também presencial aqui em Curitiba com o professor Norton, tá? Imperdível. Informações para os 2 cursos aqui na descrição desse vídeo. Estamos aqui no mini índice, no gráfico de 5 minutos. E ontem o mini índice disparou aqui, ó, 6.500 pontos. Aí ele corrigiu até a primeira banda, mas voltou a subir no final do dia e fechou lá em cima, tá? Hoje de manhã ele amanheceu com um gap de baixa. Para quem assiste o vídeo das 8 horas da manhã, que eu subo todo dia um vídeo de 2 minutinhos, onde eu dou um panorama do que pode acontecer, tá? A gente preveu esse gap de baixa, tá? Por que eu consigo prever isso? É simples assim. Eu estou ensinando você todos os dias aqui, ó. Lá no TradingView, eu tenho acesso ao EWZ. O EWZ é o índice Bovespa negociado lá em Nova York. E às 5 da manhã já tem o pré-mercado. Então, às 5 da manhã, o preço já estava caindo, ó. Ele fechou aqui na segunda-feira. Ele tem o aftermarket até as 9 horas da noite. Opa, deixa eu só ligar aqui, ó. Ele deu uma subidinha, mas hoje de manhã, a partir das 5, ele veio caindo. E às 7h30, 8 horas, quando eu gravo o vídeo, ele estava com uma queda de 0,20%. Para somar isso aí, o S&P 500 estava em leve alta, mas a Europa estava caindo, tá? Se os dois estivessem caindo, era mais força para cair. E junto com isso também, um DXY quase que no 0 a 0, se tivesse positivo também, mais força para amanhecer com uma queda maior
E os juros americanos de 10 anos, esse estava negativo também, né? Estava positivo, mostrando também que o índice ia cair. Então, você analisa esses 5 ativos para tentar prever a abertura do preço. Mas se você não tem, se você quer mais mastigado, todo dia às 8 horas eu gravo o índice hoje, onde eu dou esse panorama e falo também das notícias importantes e principalmente sobre essa guerra que pode movimentar. E sempre dando alerta em relação ao petróleo Brent, porque o petróleo subiu, as bolsas caem, o petróleo caiu, as bolsas sobem, tá? Na hora, ok? Então as notícias hoje sobre o Strait de Hormuz, sobre essa guerra, é tão importante. Eu vou voltar já para as notícias da guerra, já que o Trump está falando nesse momento, ok? Então, hoje o índice amanheceu com um gap de baixa aqui, ó, de 600 pontos, deu uma... Deixa eu só corrigir aqui, ó. Deu uma despencada aqui até as 10h30 de 2.500 pontos. 10h30 agora está abrindo o mercado americano. E com a abertura do mercado americano, ele disparou aqui 2.900 pontos, né? Depois o preço corrigiu para VWAP, caiu um pouquinho mais até a primeira banda, quase 2.000 pontos de queda, e agora voltou a subir, né? E nesse momento que o Trump começou a falar, a partir das 3 horas, ele deu uma subidinha, mas agora parou de novo, tá? Deu uma nova lateralizada. Já vou voltar a esse assunto das notícias. Hoje também, para ajudar nessa subida, teve notícias relevantes, tá? Teve os PMIs de serviço, composto e industrial, tá? Todos vieram um pouquinho acima da previsão, notícia positiva, o mercado americano também subiu, tá? E aqui acompanhou essa alta. E hoje também saiu a ata do Copom, uma ata mais dura, tá? Até falando que pode ser que nos próximos taxa de juros que vai sair, pode ser que nem tenha queda mais, tá? Porque lembra que agora, dia 18 de março, teve o início do ciclo de queda. Era para cair 0,50, só caiu 0,25, mas pelo menos caiu. Mas agora, nesse cenário de hoje, na ata do Copom, mostrou que tem que ser mais cauteloso em relação à inflação aqui no Brasil. Com isso, pode ser que os juros não caia nos próximos meses. Então, fica atento que semana a semana isso vai mudando, tá? Principalmente se essa guerra finalizar mais rápido possível, aí a gasolina, o petróleo volta ao seu preço normal, quer dizer, vai demorar um pouquinho para voltar, mas também o petróleo caindo, gasolina e diesel também caindo, isso ajuda com a inflação, porque a inflação está perigo de subir muito forte por causa desse commodity que não para de subir por causa dessa guerra, ok? Então hoje um dia com bastante coisa acontecendo de manhã foi bom de operar, mas assim, ó, muito pavio e também candles muito grandes prejudicando as operações. Olha aqui, ó, das 11 horas da manhã até o 12h30, só pavio e mercado lateral, difícil de operar, com pouquíssimas oportunidades. Depois o preço deu essa queda, deu até uma entrada de venda próximo da VWAP, depois de novo o mercado lateralizou, caiu, lateralizou de novo, subiu e agora parou de novo. Então, cenário difícil de operar. O ideal é isso aqui, ó, ele cai e depois reverte. Aí sim, seria bom de operar, ok? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Na métrica do dia foi essa movimentação de 3.000 pontos. Lembrando que o índice historicamente anda de 2.000 a 2.500 pontos, mas desde 20 de janeiro ele está andando acima dos 3.000 e desde a guerra está andando acima dos 4 e até picos de 5, 6 mil pontos, como foi ontem. Então, hoje até parece um dia mais tranquilo, mas 3 mil pontos ainda é uma alta volatilidade, ok? Vamos dar uma olhada aqui, ó, no cruzamento das médias dos 5 minutos, às 10h30, quando ele reverteu, né, às 10h50 houve o cruzamento no 5. Então, quem entrou nessa vela 22, aqui, ó, opa, tive que atualizar aqui meu profit, agora sim. O stop estava caríssimo, né? Com alvo curto aqui na VWAP. Nesse momento, ações de bancos e a Vale e a Petrobras começou a subir, a Vale também. Então, conseguiu trazer aqui até a beira-banda, mas não foi fácil tomar decisão. Eu pensei que na hora aqui ele ia reverter, porque lá fora também deu uma parada geral, mas depois ele acabou andando, tá? Então, foi bom de operar isso aqui. E depois aqui, ó, à 1 da tarde, quando o preço subiu, fez esse topo duplo e aqui cruzou, fazendo a vela 48, ó, entrou vendido no rompimento aqui, foi um pouquinho mais lento, mas ó, conseguiu pegar R$50. Claro que o alvo era a VWAP. Quem não saiu na VWAP devolveu tudo e foi estopado. Esse é o problema. Então, sempre sai um pouquinho antes. R$50, 250 pontos, tá bom demais, tá? Cuidado com a ganância. Aqui também deu uma entrada por compra, mas já foi mais complicado. Foi bem rapidinho, mas depois voltou. Mas acabou dando certo a operação, tá? Então, quem pegou essa movimentação também, show de bola, né? Mas assim, ó, nessas tendências, intercalando com lateralização e muito pavio. E esses pavios é difícil porque o stop fica muito longo e no pavio longo ele vai buscar o teu stop técnico. Essa é a complicação, né, do cenário atual, tá? Se teve tendência, vamos ver se teve entradas por pullback. Vamos pegar aqui o Renko 10R e o setup ondas de choque, tá? Ó. No ondas de choque hoje, vamos dar uma olhada aqui, ó. Na queda não teve entrada, foi só estopada para tudo que é lado. Na subida foi um pouquinho melhor, principalmente aqui, ó,
a partir das 11 horas, que é o horário do pullback, conseguiu pegar essa linda entrada, uma segunda entrada linda e uma terceira entrada. Na quarta foi estopado, né? Mas já tinha pego 3 entradas longas, estava bom demais. A ganância fez devolver parte do ganho. E depois, mesmo com tendências ali, o mercado ficou bem confuso e difícil de operar. Vamos dar uma olhada no dólar. Dólar hoje, pessoal, bem chatinho de operar, hein? Gráfico de 5 minutos aqui, ó. Bem chatinho de operar. Mercado preso, ó, continua preso dentro do retângulo aqui, ó. Esse retângulo eu tracei hoje de manhã e continua dentro do retângulo. Deu umas escapudinhas aqui, ó, mais lateral. Fazendo movimentação de 25, 23 pontos, sobe 25, desce 25, sobe 23, desce 24, né? Então, movimentação bem lateralizada e difícil. Como o dólar é mais caro, até dá para pegar os cruzamentos, mas ó, muitas armadilhas. Ele deu 2, 3 entradas, deu, mas intercalando com stops ali que custaram muito caro. Então, nesse cenário lateral, não se opera nem cruzamento, nem pullback, pessoal. Quem operou um scalp retorno à média, até que o cenário foi bom para isso aí. Mas assim, ó, mesmo no mercado lateral, muito pavio longo, dificultando bastante as operações. Até para um scalp de retorno à média, fica bem difícil de operar, ok? Então, o dólar hoje, chatinho de operar, mercado trancado, preso no caixote, sem muita coisa que fazer. Vamos dar uma olhada agora nos mercados internacionais, tá? Vamos pegar aqui, ó. Estou aqui na plataforma TradingView da Easy Markets. Olha aqui, ó. Primeiro ativo aqui, o S&P 500. Parece que ele está lateral, né? Mas não está não, pessoal. Porque assim, ó, é que ontem a movimentação foi muito forte. Hoje aqui, então, ó, ontem à noite ele veio caindo. Hoje, a partir das 2 da manhã, ele deu uma recuperada, ó. Para você ter uma ideia, essa recuperada que ele fez de manhã aqui, ó, ó, eu até tinha traçado aqui já. É uma movimentação de 72 pips. O índice, o S&P 500 anda 100 pips, né? Então, 1% de alta aí, tá? Então, não é um movimento pequeno isso aqui, tá? Parece pequeno porque isso aqui foi muito grande, tá? Então, ele ficou zigue-zagueando, movimentação bem volátil hoje, falar a verdade, o S&P 500. E agora, com a fala do Trump, ele começou a dar uma subidinha, mas já parou de novo, tá? Mas, ó, movimentação bem zigue-zague aqui, até entradas por cruzamento também. O Nasdaq, também aqui, ó, ele deu uma queda um pouquinho maior, mas agora deu uma recuperada, está positivamente. E o Dow Jones um pouquinho melhor, esse um pouquinho mais positivo a 0,60. Já na Alemanha, a Alemanha fechou agora às 1h30 da tarde, o mercado também parece lateral devido a essa movimentação, mas também com alta volatilidade aqui, tá? Movimentação normal do dia, então é igual aqui no Brasil, o índice andou 2.500, 3.000 pontos. Parece que, né, se você pegar comparado com ontem, parece estar parado, mas movimentação no normal do seu dia a dia, tá? Então aqui também com movimentações boas para entradas por cruzamento e agora querendo subir mesmo no mercado futuro, tá? Mas ainda negativo ali. O ouro, pessoal, o ouro tá fechando positivo nesse momento, deu um susto aqui à noite, depois se recuperou parte, na correção foi menor, isso foi bom, está em leve tendência de alta e tentando, ó, fechando um triângulo aqui agora, né? Topos alinhados, fundos ascendentes, tomara que rompa aqui e volte lá para cima dos 5.500, tá? Agora está levemente para baixo dos 5.400. A prata mais volátil no mesmo cenário, fechando um triângulo aqui ascendente, tá? Já o petróleo Brent, olha aqui, ó, né? Ontem ele deu uma queda aqui à tarde, daí a partir das 5 horas ele deu uma subida bonita, né? Ruim, né? Voltou para o 104, caiu de novo para baixo dos 100, subiu de novo e agora está ali em cima, tá? Com o discurso ele estava começando a corrigir, mas parou de novo, parou no pivô, tá? Minério de ferro hoje positivo, subiu 1%, né? A Vale acompanhou essa alta, tá? Então aqui você tem o Bitcoin aqui, ó, hoje caiu um pouquinho mais forte, né? Caiu 2%, perdeu aí os 70 mil, né? Mas o Bitcoin está mais estável nesse momento de loucura que está o mundo aí. E aqui no TradingView eu tenho acesso ao EWZ, o DXY, aos juros americanos e também eu acompanho aqui o ADR da Petro e o ADR da Vale, para ver como que está ali o pré-mercado também na parte da manhã para tentar acertar, né, as movimentações. Então, aqui eu tenho em tempo real ativos do mundo inteiro. Se eu quisesse ver ainda a Ásia, Japão, China, Hong Kong, tá? Também tem acesso a outros commodities e a outros metais preciosos também, com platina e paládio, tá? E cobre também, ok? Então você tem acesso em tempo real a todos os ativos que podem te ajudar nessa leitura e até para você fazer operações com duplas de moedas ou até operando esses índices. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você ter acesso em tempo real aos principais, a essa plataforma TradingView gratuita pela TradingView. Antes de eu falar da dica de hoje, deixa eu mostrar aqui uma dica também super legal, que é esse site aqui, Financial Joyce, tá? Onde eu vejo minhas notícias em tempo real. Então assim, ó, tem o calendário econômico, as notícias relacionadas ao mercado financeiro, taxa de juros,
CPI, PCE, PMIs, né? Payroll, tem tudo ali. Agora, essas notícias mais ligadas à guerra, que tem que ficar muito atento, aqui eu tenho tempo real. Então, quando tá vermelhinho aqui, ó, são notícias que eu tava falando para vocês que às 3 horas da tarde, ó, começou as notícias aqui, né? Ó, às 3 horas, ó, Estados Unidos e Irã podem realizar conversa de alto nível nesta quinta-feira, tá? Depois aqui, ó, às 3h20, Trump no discurso, né, ó, destacando aqui, ó, estamos falando com as pessoas certas, elas querem fechar um acordo. Quando começou a sair essas notícias, o S&P 500 começou a subir, o mini índice do Brasil começou a subir também. Não tão forte, mas subindo, porque era um discurso informal, tá? Ok? O Trump começou a falar, as pessoas com quem estamos conversando no Irã querem chegar a um acordo. Pô, são notícias positivas, tomara que isso aí se concretize nessa quinta-feira, tá? E agora, ó, às 3h30, o Irã concordou que nunca terá armas nucleares. E agora, às 3h39, ó, Trump sobre Irã. Eles nos deram um prêmio significativo no valor de uma quantia enorme de dinheiro, estava relacionado ao petróleo e gás. O presente estava relacionado ao Estreito de Hormuz, né? Então, pode ser que o principal hoje é esse Estreito de Hormuz. Então, acho que a força maior do Trump é fazer com que esse estreito volte ao normal e 20% do petróleo produzido nessa região, né? O próprio Irã, Iraque, Kuwait e o Emirados Árabes, que produzem 20% do petróleo mundial, que tem que sair pelo estreito para ir para o oceano, para ir para a Ásia, para ir para a Europa e até para aqui para as Américas, né? Devido a essa importância do Estreito de Hormuz. Então, enquanto está com essa guerra e o estreito está fechado, tudo não está com medo de passar os navios lá, está tudo parado, né? Agora, acho que o principal acordo que tem que ter é para liberar esse Estreito de Hormuz para que o petróleo volte a sair ali e esse preço volte ao seu patamar de 80, 70 dólares o barril, tá? Então, com isso, baixou o petróleo, a inflação no mundo inteiro pode ser melhor controlada e com isso pode pensar e começar a cair juros, tá? Ok? Então, porque é tudo relacionado no final à taxa de juros, certo? Então vamos lá, pessoal, bem importante. Então, na dica de hoje, deixa eu fazer um parecer geral, como que tá, tanto aqui no Brasil como lá fora. O que afetou essa guerra, o que caiu, tá? Primeiro aqui, ó, vamos começar com o índice Bovespa. Deixa eu pegar o Ibov, gráfico diário aqui, ó. Gráfico diário, né? Então assim, ó, se eu pegar lá em janeiro, ó, lá em janeiro de 2025, ó, bem aqui, ó, janeiro de 2025, tá? Até dezembro de 2025. Então eu vou traçar um Fibonacci aqui, ó. Vou traçar lá de janeiro, ó, início de janeiro aqui, ó, até dezembro. Até aqui, ó, 30 de dezembro, tá? Então, ó, o que você está percebendo aqui, ó? Que a subida que ele teve em 2025, aqui no Brasil, no índice Bovespa, só em janeiro, a partir do dia 20, foi bem aqui, ó, dia 20 de janeiro, quando teve aquele episódio da Groenlândia, o preço já subiu até o dia 26 de fevereiro, ele tinha passado do 61,8, quer dizer, estava quase 70% de alta relacionado ao ano inteiro de 2025. Então, olha a importância dessa alta que foi nesses 20 e poucos dias, né? Do dia 20 aqui, ó, do dia 20 de janeiro até o dia 24 de fevereiro, ok? E no dia 28 começou a guerra. Então, a guerra começou aqui e aí começou a despencar. Então, ó, vou até traçar um novo Fibonacci aqui, ó, deixa eu tirar esse Fibonacci aqui, tá? Eu vou traçar só do movimento de janeiro. Então, eu vou traçar aqui, ó, dessa máxima. Opa, é que eu tô com uma linha traçada aqui, eu tenho que tirar essa linha aqui, tá? Então, aqui, ó, dessa máxima até, ó, vamos colocar janeiro só, tá? 1º de janeiro. Então, ó, nessa movimentação que foi essa pernada acelerada a partir do dia 20 de janeiro, a correção já chegou nos 50%, tá? Então, opa, já voltou metade daquela super alta que foi em janeiro para fevereiro. Então, olha o problema que essa guerra está gerando. Tá diminuindo aqui a queda, tomara que agora, a partir de quinta-feira, entre no acordo com o Irã e as coisas voltem a subir de novo. Mas se não fosse essa guerra, o índice tinha chego tranquilamente aos 200 mil pontos, porque estava subindo sem parar. E por que dessa alta aqui? O estrangeiro começou a investir nos emergentes, né? Como eu tenho falado bastante para vocês. Tá? Então, essa aqui é um visual do índice Bovespa. Mini índice muito parecido com isso, tá, pessoal? Né? Olha a Vale, vamos pegar a Vale agora, gráfico diário também, ó. Vale, gráfico diário. Olha aqui, ó, vamos pegar só essa disparada que ele deu aqui em janeiro, tá? Mesma coisa, vou pegar um Fibonacci aqui, ó. Não, vamos traçar desde janeiro também aqui, para fazer o mesmo estudo aqui, pelo menos na Vale, que é importante, tá? Deixa eu pegar aqui o Fibonacci, ó. Janeiro, né? Vamos pegar aqui o início de janeiro, até final de dezembro, tá? Aqui, ó.
Então, ó, essa disparada da Vale, a Vale subiu 100%, ó, 200%. Todo o movimento de janeiro que ele fez, só aqui dia 20 de janeiro até o dia 26 de fevereiro, ele tinha subido dobrado, né, a sua alta que ele fez aqui. Mas, vamos traçar o novo Fibonacci aqui agora. Isso é importante, pessoal, para você entender. Você tem que fazer esses estudos, tá, pessoal? Para você entender quão forte foi essa alta de 20 de janeiro e depois com a queda da guerra. O que a guerra fez, né? O problema que foi essa guerra, tá? Então, ó, se eu pegar só janeiro, ó, deixa eu traçar direito aqui, ó, no movimento de alta é de cima para baixo, tá? Ó, de cima para baixo. Cadê? Ó, janeiro aqui, ó. Ó, a Vale, ela perdeu 76, que é o último nível de retração. Quase chegou no 100%. Agora está corrigindo. Então vamos ver se ele volta a subir aqui de novo a Vale, tá? Então, ó, e na média 21, ó, ele estava subindo em tendência de alta e aqui rompeu a média, rompeu de novo, mas rompeu no gap. Foi bem no início da guerra e daí despencou, tá? Vamos ver se agora, vamos ver se essa subidinha é uma reversão ou se isso aqui é só uma retração para continuar a cair. Vai depender dessa guerra aí, tá? Então, a Vale já retraiu mais de 76%. Olha a Petrobras. Vamos pegar aqui a Petrobras só o final do movimento, tá? Ó, olha aqui, ó. Petrobras, vamos pegar aqui, ó, Fibonacci, essa máxima que foi no dia 19 de março. Não, aqui é a Petrobras é diferente, tá? Porque como o petróleo disparou, a Petrobras disparou junto. Então, ó, vamos pegar aqui, ó, janeiro. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, ó, a Petrobras, pessoal, de janeiro para até aqui, ó, 19 de março, ele disparou forte aqui, né? Tá, melhor fazer correto aqui, ó. Petrobras vale a pena a gente analisar mais profundamente. Eu vou deixar o mercado internacional para amanhã, tá? Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos pegar de janeiro, ó. De janeiro aqui, tá? Pegar pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Ó, Petrobras ao contrário, ela tinha caído aqui, né? Ela tinha caído aqui, ó. Ela tinha caído, o preço caiu e ficou lá embaixo. E quando começou o ano, ela disparou, né? Disparou violentamente ali. E não corrigiu quase nada aqui, tá? Então, é ao contrário. Ela caiu e agora disparou forte e continua a subir. Deu uma corrigida aqui, mas agora está rompendo máxima de novo. Porque a Petrobras está surfando com dois movimentos. Está surfando tanto com o petróleo Brent, que não para de subir por causa da guerra, e também por causa dos emergentes que adoram comprar Petrobras. Então a Petrobras só subiu e não corrigiu. Mas olha os bancos agora. Os bancos são importantes, tá? Olha aqui, ó, o Itaú, né? Ó. Vamos pegar só aqui a correção do Itaú, tá? Olha aqui, ó, o Itaú, ó. Vamos pegar aqui, ó. Traçada a máxima. Oh, meu Deus. Traçada essa máxima aqui até janeiro. Ó, janeiro, né? Ó. Itaú retraiu exatamente até o 76, que é o último nível de retração. Então, atento aqui. Se ele perder isso aqui e perder o 100%, aí, né? Mas já começou uma tendência de baixo. Então, essa retração está muito longa já. O Bradesco é mesmo cenário, tá? Ó, mesmo cenário. Vou pegar aqui o Fibonacci dessa máxima aqui, ó. Opa! Agora sim, ó. Até janeiro também, ó. Início de janeiro aqui, ó. Ó. Tá certo aqui? Tá, né? Ó. O Bradesco já retraiu 100% do seu movimento. O Bradesco retraiu bem mais, ó. Já, 1º de janeiro, disparado dia 20, é que ela tinha corrigido aqui, subiu de novo, e quando começou a guerra, despencando, e já voltou 100%, né? Ó. Você vê pela média também. E o Banco do Brasil também é parecido com essa movimentação aqui, ó. Gráfico diário. Vamos lá. Só para fechar aqui. Da máxima aqui, ó, até janeiro, início de janeiro, né? Você também vê uma retração de 76, tá? Então, é importante você começar a fazer estudos para você ver a importância do 20 de janeiro, quando o estrangeiro entrou aqui no Brasil, comprando as ações de bancos e commodities, petróleo, Petrobras e Vale, e depois quando começou a guerra, voltando tudo. E olha o ombro, cabeça a ombro aqui no gráfico diário, né? E já rompeu o neckline. Então, está numa situação crítica aqui, tá? O vídeo está muito longo, pessoal. O mercado internacional é importantíssimo. Essas falas do Trump têm tudo a ver com o cenário agora, tá?
rapidinho aqui só no SP500, tá? Porque tem bastante coisa aqui, ó. Pegar um gráfico diário aqui também, ó. O que eu quero mostrar para vocês, tá? Deixa eu tirar aqui esses meus estudos aqui e tirar também aqui o pivot point. Ó, o que aconteceu? Ele acabou de romper uma região importante aqui, pessoal. Ó, essa máxima aqui, que ele veio testar aqui em novembro e agora ele chegou nessa região. Então, eu acho que para não perder esses fundos importantes, o Trump agora está mais comedido nas suas falas, tá? E até buscando a paz aí. Porque se romper isso aqui, meu amigo, aí começa a ficar complicado. Isso mostra a mesma coisa, Nasdaq, Dow Jones e o mercado europeu também. Então, chegou num fundo perigoso de uma reversão mais forte aí, tá? Certo, pessoal? A aula ficou muito longa hoje, tá? Mas eu vou finalizar essa dica amanhã. Se você gostou, coloca aqui nos comentários, dá aquela curtida no vídeo. E lembrando que hoje começa o meu curso Day Trade Direto ao Ponto, online ao vivo e também com o Norton presencial aqui em Curitiba. Informações na descrição desse vídeo. Curte, compartilhe, um grande abraço e até a próxima aula.